Muito bem, esse aqui é o vídeo de primeiríssimas impressões da temporada 25-26, o vídeo que eu vou fazer um comentário sobre cada um dos 30 times, baseado apenas no primeiro ou no segundo jogo que eles fizeram até o momento da gravação desse vídeo. Então se você espera uma análise séria, aprofundada, detalhada sobre os times, basicamente você não vai encontrar nada disso aqui. Esse aqui é um vídeo para a gente poder falar exageros, overreact e impressões que provavelmente vão estar totalmente infundadas daqui a uma semana. Eu tive a ideia de fazer esse tipo de quadro, esse tipo de vídeo quando eu estava viajando e a gente desembarcava em uma cidade, eu virava para minha esposa e falava, ok, quais são as suas impressões de 5 minutos nessa cidade? E aí quando a gente saía da cidade, a gente comentava se aquelas impressões de 5 minutos estavam certas ou erradas. No caso, a gente também vai fazer isso aqui no final da temporada. Vamos rever esse vídeo e ver se as primeiríssimas impressões bateram ou não, beleza? Ouviu o latido do cachorro? Ele não gostou. Ele claramente não gostou. Vamos começar pela Conferência Leste. Eu estou com uma cola aqui na minha frente, porque, pelo amor de Deus, né, são 30 times. Vou começar falando pelo Boston Celtics. As minhas primeiras impressões é que o time não é tão competitivo quanto eu achei que ele ia ser, mas ele também não é tão ruim quanto vários Power Rankings colocaram ele em 13º, 12ª posição na Conferência Leste. Eu acho que vai ser um pouco de meio termo e eles definitivamente precisam de um pivô melhor se quiserem deixar o time um pouco mais encaixado ali para uma primeira vaga de play-in ou uma última vaga de playoffs. Segundo time é o Brooklyn Nets. Você acha que não? Eu assisti sim o jogo entre Nets e Hornets no primeiro dia. Cara, as minhas primeiras impressões é que o time não tem identidade nenhuma. O Nets é basicamente um grande quadro em branco que o Jorge Fernandes ele escreve durante a partida, ele apaga também e faz o que ele quer. O time no momento que eu gravo esse vídeo está completamente sem identidade e eu não acho que ela vai ser adquirida tão cedo. A defesa é completamente inexistente. No momento é horrível, eu tenho dúvida se isso vai melhorar ao longo da temporada. Agora sobre o New York Knicks, nosso terceiro time aqui, assim, eu não sei afirmar ainda se ele é melhor ou se ele é pior. O que eu tenho certeza nesse momento claramente não é mais o time do Tom Thibodeau. Na estreia, se eu não me engano, eles usaram quantos jogadores? 11 jogadores na rotação. É um time que vai brigar pelas cabeças e com toda certeza não tem nem resquícios no primeiro jogo, nem resquícios do comando do Tom Thibodeau. É uma direção completamente diferente. Quarto time, quarto comentário, Philadelphia 76ers. E cara, o futuro tá lá, beleza? A estreia do VJ Edgecombe foi sensacional, é impressionante, a maior pontuação de um calouro desde o Will Chamberlain, assim, simplesmente bizarro. Tyrese Maxey também começou com um jogo de 40 pontos, e eles venceram uma partida apertada, se eu não me engano, contra o próprio Boston Celtics, e um jogo em que o Joel Embiid, inclusive, não voltou no último quarto porque ele estava simplesmente horrível, não estava conseguindo jogar direito. É cedo para falar, assim como qualquer outra coisa nesse vídeo, então eu não vou ficar repetindo essa frase, você bem sabe que é muito cedo para falar tudo que eu estou falando aqui, mas eu acho que o futuro do Philadelphia 76ers tá lá. Gostei muito da estreia, esse time tem muito talento e ainda tem o Jared McCann para voltar de lesão. Tem a esperança, torcedor dos Sixers, tem a esperança. E para fechar a divisão atlântica, o Toronto Raptors. Cara, esse time pode ter passado abaixo do radar de muita gente, inclusive do meu. Eu acho que os jogadores mais novos evoluíram, eu acho que o time parece tá fazendo mais sentido e eu acho que o Toronto Raptors pode brigar por uma vaga direta nos playoffs, hein? De verdade mesmo, muito feliz com esse primeiro jogo do Toronto Raptors. Agora indo para a divisão central, ainda na Conferência Leste, a gente vai começar pelo Chicago Bulls. Não é nem levando muito em consideração o adversário, apesar de não ser um adversário fraco no primeiro jogo, foi o Detroit Pistons, mas essa versão que a gente viu do Chicago Bulls na estreia é uma excelente versão do time, melhor do que na temporada passada com toda certeza. O elenco, pelo menos o elenco titular, parece fazer sentido e talvez eles consigam umas boas vitórias por conta disso. Ainda não acho que é para playoff ou para alguma coisa assim, mas talvez o torcedor do Chicago Bulls tenha uma temporada mais feliz do que teve na temporada passada. Segundo time da divisão central é o Cleveland Cavaliers, que começou a temporada, literalmente começou, os 2 primeiros quartos, muito lento, mas muito lento mesmo. E aí eu fiquei numa dúvida se essa lentidão é porque é só o primeiro jogo da temporada, que pode ser, completamente, até porque eles recuperaram no terceiro quarto, ou se é uma ressaca ainda um pouco do que aconteceu na temporada passada. Eu vou manter firme a minha teoria que dificilmente o Cleveland Cavaliers vai ser melhor do que foi
na temporada passada, mas vamos ver, né? Foi só um primeiro jogo que conseguiram recuperar ainda dentro do primeiro jogo, mas eu sigo com as minhas dúvidas por enquanto. Agora vamos para quem perdeu para o Chicago Bulls, o Detroit Pistons. Não é nem tanta questão para perder para o Chicago Bulls, é uma impressão que eu já tinha e desse primeiro jogo meio que eu assinei embaixo. A gente está subestimando um pouco a falta que o Malik Beasley vai fazer para esse elenco. Ele no momento não tem contrato com ninguém, nem com o próprio Detroit Pistons, porque ele está afastado por conta das investigações envolvendo manipulação para apostas. Ou seja, o Detroit Pistons perdeu seu principal arremessador de 3 e não ganhou nada em troca. As adições que chegaram foram adições para outros jogadores que saíram, né? Então eu estou um pouco desesperançoso com o Detroit Pistons e eu acho que esse não vai ser um ano tão bom, pelo menos não tão bom quanto na temporada passada, por exemplo. Agora vamos para o campeão da Conferência Leste, finalista Indiana Pacers, que segue sendo um time muito resiliente, mesmo depois das mudanças que teve no elenco ao longo dessa off-season. Esse time tem uma identidade muito forte e eles ainda jogam muito bem, mesmo sem o Haliburton. Mas tudo tem limite também. Eles levaram o jogo contra o OKC para 2 prorrogações, sem Haliburton, sem Andrew Nembhard, sem o TJ McConnell. Aí também, sem armador nenhum não funciona. Eles são resilientes, mas assim, não dá para você fazer milagre e o Benedict Mathurin não vai ter mais, 40 jogos de 40 pontos, né? Essa não é a média dele, isso é muito distante da média dele. Ou seja, vai ser melhor do que eu estava esperando que fosse. Eu realmente achei que eles iam ter uma temporada bem mais ou menos. Eu acho que eles vão conseguir organizar um time para brigar por alguma coisa nessa temporada, para não ser só um ano meio que de filler, assim, sabe? Tipo, cumprir tabela até o Haliburton voltar, mas também todo milagre tem limite. Agora indo para o último time da divisão central, o Milwaukee Bucks, e eu mantenho o que eu falei na prévia, eu acho que vai ser o Giannis arrodeado de um time no máximo mediano. Para mim, o primeiro jogo da temporada mostrou exatamente isso. Em um jogo que eles estavam contra um time fraco, que é o do Washington Wizards, não é um time realmente competitivo, o Giannis teve que fazer 37 pontos, 14 rebotes, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso mesmo. 14 rebotes, 5 assistências, muita coisa para manter. Em dias bons, no caso em noites boas, eles vão conseguir algumas vitórias importantes, mas eu acho que não muito mais além disso. Estou zero empolgado com o ano do Milwaukee Bucks. Agora, para fechar a Conferência Leste, a última divisão, a divisão Sudoeste, comenta aí se você sabia que a NBA também tem divisões, que nem a NFL, apesar de não ter funcionalidade nenhuma, a não ser definição de calendário. A gente vai começar pelo Atlanta Hawks, que teve um começo, um jogo, meio abaixo da média, ou abaixo da expectativa de todo mundo. Eu não acho que isso muda as minhas expectativas, eu só acho que é um time que vai demorar mais tempo para encaixar, e talvez realmente tenha rolado, empolgou da galera, assim, com as contratações da off-season. É um time bom, não estou dizendo que vai deixar de ser, mantenho o meu palpite que vai ficar com a 5ª, 6ª vaga na conferência, porém, ao que tudo indica, deve demorar um pouquinho mais do que a gente estava esperando para realmente encaixar e ser competitivo. Agora sobre o Charlotte Hornets, foi muito divertido, tirando o fato de que eu torcia pro Nets, mas dá pra dizer que foi um jogo divertido do elenco dos Hornets. Claro, jogar contra a defesa do Nets aparentemente não é parâmetro nenhum, mas eu acho que o torcedor pode esperar bem mais vitórias do que teve na temporada passada. Acho que eu vou mudar, não é vitórias, é dignidade. Eu acho que esse é o melhor elenco do Charlotte Hornets, ou pelo menos o elenco mais preparado deles em pelo menos umas 3 temporadas para trás. Terceiro time da divisão Sudoeste, o Miami Heat, e tudo que eu tenho para dizer é que a troca que eles fizeram com o FBI foi excelente para o time. Vão liberar mais ou menos 20 milhões de espaço na folha porque o Terry Rozier teve o seu contrato suspenso. Penúltimo time da Conferência Leste, o Orlando Magic. Foi um bom começo, não foi? Assim, 40% de aproveitamento nas bolas de 3. Foi basicamente para isso que veio o Desmond Bane. Eu fiquei com a impressão também, a mesma coisa do Atlanta Hawks, que vai demorar um pouco mais para esse time realmente encaixar e ser competitivo. Porém, ao contrário do Atlanta Hawks, eu acho que quando isso acontecer, eles vão estar brigando realmente lá em cima da tabela. Gostei do que vi, parece ter um caminho muito claro para esse time ser um time vencedor e competir, quem sabe, pela final de conferência. E para fechar, o Washington Wizards, eu basicamente não sei o que falar sobre esse time. Eu não entendi ele antes de começar a temporada, eu não entendi ele no começo da temporada. Acho que eu precisava assistir mais umas 5 partidas para realmente entender o que esses caras estão nessa temporada. É minimamente competitivo? Não sei, não faço ideia, então
Fica aí a minha dúvida, é tudo que eu consigo sentir nesse momento em relação ao Washington Wizards. Agora vamos para a tumultuada Conferência Oeste. Nervosa Conferência Oeste. Começando pela divisão Noroeste, o Denver Nuggets. Sim, resumindo, é um time para ser campeão. Ponto. Quando o Jokic voltar de férias, né, quando ele realmente estiver disposto a jogar, e quando o time encaixar de vez, vai brigar por título, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora falando sobre o Minnesota Timberwolves, que penou para vencer o Portland Trail Blazers, não acho que isso signifique muita coisa sobre o time, os Blazers têm uma defesa boa, a gente já vai falar sobre eles. Sobre o Minnesota Timberwolves, eu acho que está dentro mais ou menos do que eu estava esperando, uma disputa ali por uma quinta, por uma quarta posição na Conferência Oeste, talvez uma sexta, talvez a primeira vaga de play-in, vai ficar mais ou menos por aí. E o meu palpite inicial é que o Anthony Edwards vai brigar por top 3, top 4 para MVP nessa temporada. Já começou metendo 41 pontos, e eu acho que se o Minnesota Timberwolves quiser voltar para a final de conferência, ele vai ter que sim jogar como MVP. Agora vamos falar do campeão Oklahoma City Thunder. Basicamente, cara, assim, vai brigar tranquilamente pelo bicampeonato. É um time muito bom. Começou trabalhando na escala 6x1. São 4 prorrogações em 2 jogos, 2 no primeiro, 2 no segundo. Venceu os 2 jogos. Isso fala muito sobre a qualidade desse time. Eu acho melhor falar sobre o Oklahoma City Thunder nessas vitórias apertadas do que quando eles ganham por 13 pontos de diferença, porque eu acho que essas vitórias apertadas validam as coisas e também tiram um pouco de argumento dos haters gratuitos que esse time tem. Eu acho que o Boston Celtics na temporada passada era mais favorito começando a temporada do que o Oklahoma City é nessa para ser bicampeão, mas completamente em aberto. Agora sobre o time já citado, o Portland Trail Blazers. Gostei muito do primeiro jogo dos Blazers, talvez a minha expectativa estava muito baixa, não sei. Gostei, a defesa realmente é boa, o ataque está interessante e vai ter muito ufanismo? É ufanismo a palavra? Deixa eu ver. Muito ufanismo com o Thiago Splitter, nosso brasileiro, sendo head coach do Portland Trail Blazers. Então minha impressão vai ser campeão. Basicamente isso. Estarei torcendo para que tudo dê muito certo pro Portland Trail Blazers, pelo menos enquanto ele for técnico. E o último time da Conferência Noroeste, o Utah Jazz. Assim, vitória absurda em cima dos Clippers. Absurda. Não acho que isso coloca eles como um time competitivo, etc. Mas, de qualquer forma, é uma excelente maneira de começar a temporada. Parabéns pro Utah Jazz. Não sei mais quantos jogos assim eles vão ter, mas eu acho que o torcedor espera que seja bastante. Vamos para a divisão do Pacífico, eu acho que é a divisão mais famosa da NBA, começando pelo Golden State Warriors. Assim, não é overreacting, não é para falar exageradamente, não que eles sejam favoritos, ok? Eu acho que eles não estão na prateleira do Oklahoma City Thunder e do Denver Nuggets, por exemplo. Mas o time é bom, é bom. Eu acho que essa é a temporada, depois do último título, que eu mais acredito que o Curry pode voltar a ser campeão da NBA. De verdade, esse time entrosado vai ser bem difícil de ser batido em 7 jogos. Segundo time que a gente vai comentar aqui, já comentei um pouco dele há 2 times atrás, Los Angeles Clippers. Se o Utah Jazz não vira favorito porque venceu os Clippers desse jeito, o Clippers não deixa de ser favorito a alguma coisa, pelo menos a playoffs, porque perdeu para o Utah Jazz da forma que foi. Tudo que eu tenho para dizer é muito feio mesmo. Não, cara, assim, você ter essa derrota dentro das expectativas que a gente tem para esse elenco no primeiro jogo da temporada é de uma falta de preparo enorme, que assim, a questão não é a derrota, a questão é a falta de preparo. Alarmante, eu espero que seja só um escorregão no primeiro jogo da temporada, mas primeiras impressões bem ruins. Andando alguns quilômetros dentro da mesma cidade, o primo rico dos Clippers, o Los Angeles Lakers, não necessariamente o primo rico, né? O primo famoso dos Clippers, o Los Angeles Lakers, cara, assim, não vai ser uma temporada muito tranquila não, tá? Eu acho que tem questões aí que, em momentos de lesão, como é esse momento em que o LeBron James não começa a temporada, vai voltar no meio de novembro mais ou menos, vai ser um time que vai penar vários jogos, ok? Estou um pouco sem esperança, vamos dizer assim, para o time de Luka Doncic e LeBron James. Lembre-se, é um vídeo de overreact, tá? Não fique chateado comigo, torcedor dos Lakers,
mas parecia que o Golden State Warriors no primeiro jogo estava em uma prateleira completamente diferente da prateleira do Los Angeles Lakers. Esse aqui é o comentário mais triste que eu escrevi, para falar a verdade, é sobre o Phoenix Suns, não em relação ao resultado, nem em relação à temporada, para ser bem sincero, é que eu só consegui ficar pensando no torcedor do Phoenix Suns, que viu esse time estar a 2 vitórias do título, há 2, 3 temporadas atrás, se não me engano, sei que faz pouco tempo, né, que tinha o Big Three, né, na temporada passada, agora tá vendo o time basicamente uma reconstrução de novo, né. É muito tenso, cara, assim, quando o time perde as finais para os Bucks, a gente nem imaginaria que precisaria ser necessária uma reconstrução. Então tudo que eu tenho nesse momento é desejar solidariedades ao torcedor do Phoenix Suns, que vai lidar com uma temporada aí de reconstrução, mesmo que seja uma reconstrução ainda em vitórias e caminhos um pouco mais positivos do que uma reconstrução normal seria. O último time do Pacífico, Sacramento Kings, mesma coisa do Washington Wizards. Não estou dizendo que ele é tão ruim quanto o Washington Wizards, tá? Entendam bem. É porque eu não entendi esse time ainda. Eu estava sem entender antes, eu estou sem entender agora. Eu não sei se eles sabem muito o que eles querem. Na verdade, eu acho que eles sabem sim o que eles querem. Eles só não perceberam ainda que não vai dar, beleza? Então eu preciso de mais alguns jogos para entender até onde esse time do Sacramento Kings vai, para ter sequer uma primeira opinião, porque a minha primeira opinião até agora é caras confusas. E aí, encerrando a conferência e também o vídeo, a gente vai falar sobre a divisão sudoeste. Primeiro time, o Dallas Mavericks. A gente ficou meio que na dúvida se o garrafão estava muito fraco ou se o Wembanyama estava muito bem. A gente vai descobrir isso só com o decorrer da temporada. A derrota não muda muito o que eu já pensava sobre esse time. O talento tá lá, só que o começo da temporada vai ser muito difícil. Até o Kyrie Irving voltar, até o Cooper Flag se adaptar direitinho, vai demorar um tempo para isso acontecer. Até lá, o Dallas Mavericks não pode, no caso, né, não precisa, obviamente não precisa, não pode perder jogos bobos para também não ficar numa situação muito complicada, mas eu acho que a partir de janeiro esse time vai ser muito bom. Segundo time da divisão, Houston Rockets, cara, sinceramente, é um elenco para ser campeão. Acreditem no Houston Rockets, gostei muito do que vi no primeiro jogo e eles ainda vão contar com a volta do Dorian Finney-Smith. Eu acho que as expectativas não poderiam ser mais altas. Penúltimo comentário do vídeo, no caso sobre o New Orleans Pelicans, mantenho as impressões que eu tinha na pré-temporada. É um elenco que até tem talento, vai fazer alguma graça durante a temporada, tenho certeza disso, porém eu não sei quanto tempo a melhor versão desse time pode durar. No caso do primeiro jogo, por exemplo, durou 2 quartos, né? Porque tomaram a virada depois para o Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies, inclusive, que eu acabei de perceber que eu pulei, tá? Então, o New Orleans Pelicans é o antepenúltimo. Agora sim, o penúltimo time, o penúltimo comentário sobre o Memphis Grizzlies. Foi muito bom de ver o Ja Morant vencendo um jogo da forma que foi. É um time que jogando assim é muito divertido. Eu fico feliz vendo o Ja Morant jogar. Todo mundo fica feliz. Eu espero que isso aconteça mais vezes. Tenho dúvidas também em relação ao teto desse time. Não acho que seja tão alto. Porém, a versão de estreia do Memphis Grizzlies foi muito boa. Todo mundo ficou feliz, menos o torcedor do New Orleans Pelicans, porque é legal demais ver o Ja Morant vencendo jogos com um time que é minimamente competitivo. Por último, mas não menos importante, San Antonio Spurs. Novamente, é para ter reações exageradas, com base só no primeiro jogo. O Wembanyama briga por MVP, e esse time é bom, não é mais ou menos, esse time é bom para além do Wembanyama. O Stephon Castle mostra evolução. O Dylan Harper começa a temporada jogando bem. O De'Aaron Fox ainda vai voltar para esse time. O fato do elenco ser bom para além do Wembanyama pode dar muitas esperanças e um futuro muito, muito promissor para o torcedor do San Antonio Spurs. Eu acho que já pode empolgar porque a temporada vai ser de muitas vitórias. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do formato, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí também todos os seus hot takes para os times que você viu os primeiros jogos. Se não viu também, melhor ainda, que vai ser mais desinformado, vai ser mais legal ainda da gente recuperar no final da temporada. Se tiver algum comentário, eu vou expor o seu nome aqui. Então se comprometa com a sua opinião, comente alguma coisa interessante sobre os times e no futuro a gente vai ver quem estava mais certo, quem estava mais errado, no caso pelo menos quem estava menos errado, beleza? Se inscreve no canal para mais conteúdos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!